Conhecer a Deus, o alvo da vida cristã. Eu já comentei com os irmãos, e procuro fazer algumas capas com base no tema da mensagem, e para isso eu uso a inteligência artificial. E aí eu coloquei que tem um software que é online, que você coloca lá, imagine e coloque a cena. Então, eu coloquei, imagine Jesus andando de costas com um cristão e ensinando a palavra. E aí, entre várias outras imagens que eles dão várias opções, eu gostei muito dessa aí. E a ideia é que nós possamos compreender que nós somos chamados para um relacionamento pessoal com o Senhor. Nós ainda, e hoje nós vivemos exclusivamente pela fé. Nós não vemos, as nossas emoções não são um parâmetro de fé. Nós não sentimos, nós não podemos tocá-lo, e nós vivemos exclusivamente pela fé em um livro, a palavra de Deus. Mas um dia, todos aqueles que creem vão vê-lo. E essa é a nossa esperança. E às vezes nós nos esquecemos de que nós já fomos, nós já temos acesso a Ele para esse relacionamento. Ainda que nós não possamos vê-lo fisicamente, ouvi-lo fisicamente, mas nós podemos nos relacionar com Ele. E esse deve ser o nosso alvo. Essa deve ser a base para todo o resto da nossa vida. É sobre isso que eu queria tratar com vocês. Eu já mencionei, e volta e meia eu digo isso, que eu tenho medo da religiosidade. Mas o que é religiosidade? A religiosidade é o hábito de ensinar e de praticar atos religiosos. Religiosidade se manifesta de maneira visível. E a religiosidade que eu temo não é a falsa. E nós sabemos que existem inúmeros ensinos e práticas religiosas falsos. Há uma infinidade. Por exemplo, ensinar que o homem é salvo pelo que ele faz ou deixa de fazer é um ensino religioso. Totalmente falso. Praticar a idolatria, se dobrar diante de uma imagem feita por mãos humanas que não vê, não fala, não ouve, e reverenciá-la ou venerá-la como se fosse algo ou representasse alguém, é uma prática religiosa totalmente contrária à Bíblia. Defenderem o ensino da reencarnação, por exemplo, que é totalmente contrário ao ensino bíblico da ressurreição, é um ensino, uma doutrina religiosa totalmente contrária à palavra de Deus. Seguir o livro dos Mormons, por exemplo, que é um livro religioso, supostamente a revelação de um anjo, eu até creio que é um anjo, mas não um anjo de Deus, e que até espero que eles estão construindo um mega templo aqui pertinho da gente, ninguém fique fascinado pelo que eles estão vendo. Aliás, a estrutura lá é fantástica, né? Uma empresa veio de São Paulo, montaram uma estrutura incrível para construir um templo, que o projeto é sensacional. Não é o templo de Salomão, mas é algo que fascina os olhos.
O livro dos Mormons é um ensino religioso. É claro, uma mentira, falso. E há muitas outras práticas religiosas falsas. Pela graça de Deus, nós não temos problemas com essas falsas expressões. Ninguém aqui, eu espero, ninguém aqui defende ou acredita que isso é verdade, porque a palavra de Deus é clara em dizer que não. Mas a religiosidade que eu me refiro é das práticas e ensinos corretos. Nós temos práticas religiosas. O que nós estamos fazendo agora é uma prática religiosa. Nos reunirmos no momento, em um dia que nós entendemos que aponta para o dia da ressurreição de Cristo e como igreja nós devemos nos reunir. Isso é uma prática religiosa. Nós lemos a Bíblia e é nesse sentido, o que tem aqui são ensinos religiosos. Nós oramos, uma prática religiosa. E essas são ações que todos os que verdadeiramente conhecem a Deus, e o nosso ponto é conhecer a Deus, desenvolvem essas práticas. Aquele que conhece a Deus congrega regularmente no dia do Senhor, todo dia do Senhor. Aquele que conhece a Deus ora, fala com Deus. Aquele que conhece a Deus lê a palavra de Deus para que possa ouvir a palavra de Deus. Então, isso é fato, todo cristão deve ter estas práticas religiosas. Mas o meu ponto é um alerta para nós, é o risco de termos atos religiosos corretos e serem só isso, atos religiosos. E eu não estou falando aqui, irmãos, nada de extraordinário. Deixa eu me dizer alguns exemplos aqui, ver se você se identifica. Você já veio ao culto porque você tinha que vir? Porque, poxa, vai que o pastor lá, que já me cobrou 2 vezes, eu não fui, eu vou lá. Mas você não está com a motivação de vir para, com a igreja, com o corpo de Cristo, louvá-lo, cultuá-lo e ouvir a sua palavra. Você vem porque tem que vir. Isso é uma prática religiosa. Não, mas não é, eu não devo obedecer? Sim, mas eu não estou fazendo por obediência ao Senhor, estou fazendo porque tem que fazer. Todo domingo tem que ir. Então, isso, ainda que a prática seja um reflexo daqueles que conhecem, ela pode ser apenas uma prática. Quantas vezes você, às vezes, não se vê cantando, e agora que eu estava meditando sobre isso enquanto cantávamos, para Senhor, a minha mente, eu estou cantando e louvando o Senhor, mais ninguém. Nós não cantamos, todos os cânticos são centrados em Deus, é louvar a Deus, é adorar a Deus. Mas você já se pegou, às vezes, cantando, você está olhando para o lado, você está cantando, mas não está meditando. Isso é um ato religioso. Quantas vezes, eu não sei se você ora, e eu tenho na minha Bíblia antiga lá, os pontos para eu orar regularmente. Mas quantas vezes eu estou lendo aquele ponto e a minha mente está divagando? Aquilo ali não é orar, aquilo é uma reza. Então, infelizmente, nós incorremos e corremos nesse perigo de mostrar para outros. Por exemplo, agora mesmo eu estava falando com o Davi, meu filho, nós temos a tarefa para as crianças, eu falei, cadê o livro da tarefa, né? Não acha, e aí, não vai levar. Daí a minha mente vai, mas é o filho do pastor. Não vai levar a tarefa que ele fala que tem que fazer e que acompanhar. Você entende? Eu não tinha que pensar isso. Eu não tive aquele momento com meu filho para ensiná-lo na palavra, para conhecer o Senhor. Você entende que os atos, se nós não estivermos, nós podemos praticar atos corretos,
mas não tendo a compreensão do que esses atos representam ou para quem eles apontam. Ainda, e eu quero deixar muito claro, né, que congregar, cantar louvores, orar, ler a palavra, obedecer, sejam consequências de uma verdadeira conversão e que cristãos verdadeiros fazem isso. Ah, não, então isso é religiosidade, não tem nada a ver com isso. O Jesus, não, você não está entendendo, não é isso. Mas é que nós podemos e corremos o risco de fazê-los por fazê-los. Isso é religiosidade. E eu vou mais longe, isso é pecado. Você entende que isso não é jogo de palavras, mas é algo que nós devemos considerar? Nós devemos constantemente nos examinar a esse respeito, porque nós perdemos ou corremos o risco de perder o alvo de que estas práticas apontam para Deus, para que nós possamos conhecê-lo. E que por meio desse conhecimento nós possamos viver nesse mundo para a glória dele. O alvo, portanto, é conhecer a Deus, que é a nossa reflexão, né? De onde você tirou isso aí? E é um dos textos centrais, há vários textos em que a palavra fala do conhecimento de Deus como algo relacional. Mas o texto central que eu quero meditar com vocês é João, capítulo 17, os versos 1 a 3, especialmente o verso 3, que nós vamos caminhar. Mas eu queria que nós lêssemos um pouquinho aí antes, para nós nos localizarmos, do João, capítulo 16, o verso 32 e 33, e logo em seguida, o capítulo 17, versos 1 a 3. E aqui é o próprio Senhor dizendo para nós: eis que vem a hora, e já é chegada, é o Senhor Jesus que está falando para os seus discípulos, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo Jesus, aí o verso capítulo 17, tendo Jesus falado essas coisas, e aqui a gente vê muito bem como às vezes o capítulo, a divisão de capítulos e versículos nem sempre nos ajudam, porque ele está continuando aqui. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Senhor está falando aqui para os seus genuínos discípulos, porque nós vimos, a palavra fala, os evangelhos falam que muitos dos seus discípulos o abandonaram, quando ele começou a falar de cruz. Então, há discípulos verdadeiros e falsos. Aqui, inclusive, há exceção ainda que Judas ainda está aqui, e que era um falso discípulo. E Jesus então profetiza que eles o deixariam só. E aqui, naquele momento, especialmente quando os guardas do Sinédrio vão prender Jesus e que Judas o trai. E ele já está anunciando. E aí quando Pedro fala, não, Senhor, eu não vou te abandonar, e Jesus fala, não, você vai me negar 3 vezes, e aí então, e os outros acham um absurdo isso, também o texto diz que eles também confirmam que não negariam, e no final todos eles o deixam só. Mas ainda assim Jesus diz, o Pai, vocês vão me deixar só, mas o Pai vai estar comigo, ou o Pai está comigo.
E aí nós vemos a misericórdia do Senhor, mesmo mostrando a covardia deles, porque eles foram covardes. Jesus diz que eles teriam paz nele. E que paz verdadeira é só... Não, ele acabou de falar, vocês vão me abandonar. Mas ainda assim, tenham bom ânimo e tenham paz em mim. É a graça e a misericórdia do Senhor. Agora, ele diz assim também, que mesmo tendo, e aqui muitos não entendem isso, mesmo que nós tenhamos, todos os cristãos têm paz em Cristo, essa paz não nos isenta do quê? Das aflições nesse mundo. Essas coisas vos digo para que tenham paz em mim. No Senhor vamos ter paz? Vamos, então não vai ter nenhum problema aqui. No mundo, vocês vão passar por aflições. Mas a paz que eu dou é além dessa realidade aqui. E isso só cristãos têm. Mesmo nas aflições, eles deveriam ter bom ânimo. Por quê? Porque ele já venceu esse mundo. Essa vitória ainda não está manifesta visivelmente, mas na cruz, na sua morte e ressurreição, Cristo já esmagou a cabeça da serpente. O que falta é a concretização que se vai dar quando ele voltar. Mas porque já está definido e ele já venceu, então eu posso ter paz a despeito das inúmeras, e você sabe, inúmeras aflições que todos nós que cremos aqui passamos, em um nível ou outro, em uma área ou outra, mas todos nós enfrentamos. Então, ele vai dizer que o Pai seria glorificado no Filho. E qual que é a glória? Não é uma glória que um homem gosta, é a glória da cruz. Ele glorifica o Pai pela hora que ele iria enfrentar. Qual hora? A hora da cruz. Ele fala também da eleição, ele diz, ele, Cristo, é quem concede a vida. Olha, conferisse autoridade a Cristo, ele está falando dele mesmo, o Filho é ele, a fim de que ele, Jesus, conceda a vida eterna a todos a quem o Pai deu. E aí então, ele chega no verso que eu gostaria de caminhar com vocês, que é o verso 3. Ele falou da vida eterna. Que ele, Cristo, conceda a vida eterna a todos aqueles a quem o Pai deu. E é claro, isso é a eleição de Deus antes da fundação do mundo. E que se concretiza no momento em que eu e você, se eu e vocês cremos, se concretiza. A eleição é atemporal, mas ela precisa ser concretizada. Quando ela se concretiza? Quando Deus, em sua graça e soberania, enviou alguém para pregar o Evangelho para nós, e nós cremos no Evangelho, porque nós somos eleitos. Mas aí então, e aí falando de vida eterna, eu queria que nós entendêssemos, esse é o ponto, e aqui é o centro do que eu gostaria que nós refletíssemos. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam, que conheçam a ti, Pai. Vida eterna é conhecer a ti, Pai. A ti, o único Deus verdadeiro, não os falsos, nós tratamos isso recentemente, estudando 1 Coríntios, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E nós vamos ver que não é possível conhecer o Pai se não for por meio de Cristo. Normalmente nós falamos de vida eterna, quando a gente fala de vida eterna, nós já pensamos, pelo menos eu, a gente já pensa na nova realidade, né? Fala vida eterna. Vida eterna, ela é lá no céu. E não é no céu, né? A vida eterna não é no céu, é no novos céus e nova terra. E o que nos vem à mente é isso. A vida eterna, um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. A vida eterna tem essa implicação? É claro que sim. Nós anelamos por aquele dia. Os cristãos amam a vinda de Cristo. Eles esperam
todos os apóstolos falaram sobre isso. Esperavam, inclusive, que a vinda de Cristo acontecesse no momento que eles estavam vivos. Paulo nos diz do arrebatamento, que os que haviam morrido, para consolar aqueles que perderam irmãos em Cristo, que haviam morrido, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos. Então, ele esperava que a vinda de Cristo acontecesse no tempo. Ele não é onisciente, ele não sabe, ele sabe que ele vem, mas não sabia quando. Nem ele, nem ninguém. Então, a vida eterna, é claro que tem essa implicação maravilhosa, mas de acordo com o que Jesus diz no verso, a vida eterna é só isso? Não. De acordo com o que Jesus diz no texto, a vida eterna é um lugar? A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é estar lá no novo céu, nova terra? Não, é também, mas a vida eterna é conhecer a Deus. De acordo com Jesus, a vida eterna só começa lá no céu? Não. Mas o que é vida eterna nesse texto? De acordo com o autor da vida eterna, não é verdade? Ele não diz, ele que é o que dá a vida eterna a todos aqueles que o Pai deu. É ele quem dá a vida eterna. Então, o que o autor da vida eterna está dizendo que é vida eterna aqui? Ele está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus. E o conhecer aqui, irmãos, ainda que haja, por exemplo, Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, ele fala dos pagãos, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Aquele conhecer ali é saber a respeito de Deus. Todo ser humano, em toda a história, sobre a face da terra, sabe da existência de Deus. Mas o conhecer que Jesus diz aqui não é saber a respeito, é conhecer relacionalmente. Não é saber sobre. Se eu perguntar aqui, alguém de vocês conhece o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Misericórdia. E orar por ele, irmã? Mas eu não entendi. Graças a Deus não, mas você ora por ele? Tá bom. Amar inimigo, amá-lo então. Independente da questão do nosso presidente, o fato é assim, se eu disser que você conhece, não, eu conheço, ele é o presidente, eu sei quem ele é. Mas você o conhece nesse sentido? Não. Não, eu não o conheço. A palavra conhecer aqui, e é o que no original significa, tem aqui, esquece o termo grego, né, porque é difícil para a gente ler. Diz assim, conhecer por meio de relacionamento pessoal, conhecer propriamente, por experiência, por meio de um relacionamento direto. Então não é saber a respeito, é conhecer relacionalmente. Jesus está definindo que a vida eterna é um relacionamento pessoal com Deus. Não é só saber a respeito dele, não é só ler sobre ele, não é participar da religião que fala dele. Ainda que tudo isso seja fundamental e sem isso eu não possa conhecê-lo. Mas é ter um relacionamento pessoal com ele. É ter intimidade. É ter uma palavra que é usada para a igreja, comunhão. Comunhão é relacionamento. E eu tenho lido uma das referências para os comentários que eu tenho lido, é o irmão Matthew Henry, um homem sábio, cheio da verdade da palavra, cheio da graça do evangelho. E ele falando sobre isso, ele diz assim,
A vida eterna está no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Lembra, não é o conhecimento nesse contexto. O princípio presente desta vida é o conhecimento crente de Deus e Cristo. É o conhecimento daquele que recebeu uma nova vida e que agora tem acesso relacional com Deus. A perfeição futura dessa vida será o conhecimento intuitivo de Deus e Cristo. A vida eterna é assim, eu vou passar toda a eternidade, nem sei como é que se fala isso, conhecendo Ele, me relacionando com Ele. Aqueles que são trazidos à união com Cristo e vivem uma vida de comunhão com Deus em Cristo, sabem, em alguma medida, pela experiência, o que é a vida eterna. A vida eterna começa quando eu e vocês cremos no Evangelho. E ali nós começamos uma oportunidade de conhecê-lo, de nos relacionarmos. Irmãos, e toda a base para todas as práticas que a palavra estabelece se fundamenta nesse conhecimento. Se fundamenta nesse relacionamento. Eu já comentei isso com alguns irmãos e me impressiona como a palavra, ela usa um eufemismo, um verbo como eufemismo, para suavizar a expressão, do relacionamento mais íntimo que pode acontecer entre um homem e uma mulher. E que, é claro, à luz da Escritura, só pode ocorrer dentro do casamento. E o verbo que a palavra usa é conhecer. E aqueles de nós que somos casados, eu espero que você concorde, a expressão e que se materializa é na união, na relação sexual do marido com a sua esposa. A Bíblia não fala e teve relação sexual, fala e conheceu. Olha o texto para a gente mostrar isso, Mateus capítulo 1, versos 24 a 25. José, ele teve um sonho, e aqui nós temos que louvar o Senhor pela vida de José e Maria. A gente lê o texto e às vezes passa, né? A realidade que eles estavam vivendo ali era muito difícil. Maria estava grávida e todo mundo sabia que não era de José. E José sabe disso e precisa, tanto que no momento ele quer deixá-la, quando ele fica sabendo, mas aí Deus vai tratar. Só que quem sabe disso? Quem sabe que o filho, sabia que o filho que ela levava era o filho de Deus? Só os dois. Todo mundo que está à volta não sabe. Imagina viver nesse contexto. Então nós temos que louvar o Senhor pelo testemunho de José e de Maria ali. Então ele tem a revelação do anjo que mostra que ela estava trazendo o Filho de Deus, o Salvador dele e dela. E aí então, o texto diz assim, Mateus capítulo 1, versos 24 a 25, diz assim, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Lembra, ele estava na dúvida, estava querendo deixá-la, e aí então, agora o Senhor me mostrou, então eu vou recebê-la como minha esposa. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ele não teve, o conhecer aí o quê? A relação sexual, que à luz da palavra é uma bênção, não é pecado, não tem nada de errado, e muito pelo contrário, ter filhos também é uma bênção. Então Maria teve filhos, o texto está dizendo aqui. Que ele teve relações, porque o catolicismo diz que não, que ela permaneceu virgem, e não somente teve relações, porque era bênção. Deus criou o casamento, e uma das formas de se expressar o casamento é esse. E aí, então, ele tem, inclusive, filhos desse relacionamento, mas que não é o nosso ponto aqui. Mas o que eu quero é que nós vejamos é que esse verbo conhecer está mostrando algo que era uma expressão do relacionamento íntimo dentro do casamento. E é o mesmo verbo. Por que eu comecei, irmãos, falando do perigo da religiosidade pela religiosidade? Porque se as nossas práticas não nos conduzirem ao conhecer a Deus, se pela graça essas ações não forem praticadas tendo o Senhor como alvo em nossa mente e coração, isso é religiosidade. Se eu e vocês, um exemplo, como eu já citei,
quando temos um momento de música, que são cânticos de louvor a Deus, eu estou cantando, mas eu não estou elevando o meu pensamento ao Senhor e louvando ao Senhor, aquilo é uma expressão de religiosidade. Que ainda que seja ordenança da palavra, que nós devemos falar entre nós, salmos, hinos e cânticos espirituais, eu posso estar fazendo isso de maneira religiosa. Vocês estão entendendo o ponto? E que nós, irmãos, nós fazemos isso. E infelizmente nós incorremos nesses erros. E essas práticas vão ser, ainda que sim, deixa eu voltar a um outro exemplo. Eu não estou com vontade de ir, e aí o pastor disse que eu só tenho que ir quando tiver com a motivação correta. Então, não vou. Não, venha mesmo assim. Porque a palavra de Deus vai tratar com você. Mas você concorda que a motivação não era aquela? Eu deveria vir porque eu vou estar com a igreja, com meus irmãos em Cristo, com quem eu vou conviver eternamente, conhecendo esse Senhor. Novamente, quero deixar claro, é impossível alguém conhecer a Deus sem a palavra, é impossível, e outra, sem a correta interpretação da palavra, porque a Bíblia todo mundo usa. Todo mundo tem alguma coisa para falar da Bíblia. Ainda que grande parte distorcendo, tirando do contexto e até inventando. Uma vez um parente próximo, ele disse assim, está lá na Bíblia, salve-se quem puder. Tem até isso, mas tem gente que pega texto bíblico e distorce. Então, é fundamental, é imprescindível o conhecimento da Escritura e a correta interpretação da Escritura, dos seus ensinamentos, das suas doutrinas. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A palavra de Deus é a palavra encarnada, o Cristo que nós conhecemos, só podemos conhecer por meio da palavra escrita. Então isso é fato para nós. Nós somos chamados a orar, somos chamados a congregar, somos chamados a cantar. Por isso que nós temos isso. A liturgia, que é o momento que nós temos de culto, o que nós temos? É o que a Bíblia ensina que deve ter. Mas, infelizmente, nós corremos o risco de fazer isso, e fazendo, e não parar para meditar que tudo isso me leva ao conhecimento, e tem como alvo me levar ao conhecimento do Senhor. E por que você está falando isso? Irmãos, porque eu me vejo nesse caminho, por vezes. Às vezes, eu acordo e por estar aqui e ter que vir trabalhar, e às vezes, Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor, tem misericórdia, eu não quero fazer por fazer. Você já meditou sobre isso? Às vezes, isso pode acontecer com você ou não? Ou é só comigo? Ou você não luta contra isso? Você já se pegou fazendo algo de Deus, mas que não era para Ele? Voltando ao exemplo do canto, se você não está cantando e meditando para quem e louvando a Ele, você não está cantando para Ele, você está praticando religiosidade. E, irmãos, eu creio que, e é por isso que eventualmente eu trago isso, às vezes, porque eu creio que nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco e precisamos, pela graça, ser alertados. 3 considerações sobre isso, à luz do texto. Primeiro é que Jesus disse, só se pode conhecer a Deus quem conhece Jesus. E olha, não é saber sobre Jesus. Houve um homem que chamava Charles Templeton, ele foi um dos parceiros de Billy Graham. Billy Graham foi um evangelista que está com o Senhor agora, já há alguns anos, e que foi alguém que pregou o evangelho para muita gente. E um companheiro dele que começou no mesmo caminho, chamava-se Charles Templeton. Esse Charles Templeton depois abandonou a fé. Ele escreveu um livro
a Deus para Deus, as razões pelas quais eu deixei o cristianismo. A vida dele virou uma desgraça, ele passou pelo 4º casamento, ele ficou doente e morreu, tinha Alzheimer. Mas uma vez um repórter que era ateu, chama-se Lee Strobel, foi entrevistá-lo, porque ele queria saber as razões. E aí ele estava falando da Bíblia e tal, não sei o quê, e aí o Lee Strobel falou assim, e Jesus? Aquele homem que abandonou a fé, começou a chorar, falou assim, Jesus foi o homem mais impressionante que já pisou sobre a face da terra. Ele conhecia o texto bíblico, ele viu o texto bíblico que mostrava quem Jesus era, mas ele não cria no Jesus Salvador e Senhor, mas como homem ele foi sensacional. Então, o ponto é, eu preciso conhecer o Jesus e saber que ele é meu Senhor e Salvador e me relacionar com ele. E a base é essa, não é possível conhecer a Deus sem Cristo. Jesus diz que a vida eterna conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele é o mediador. Nós só temos, por isso, por que nós oramos e sempre oramos em nome de Jesus? Porque Ele é o nosso mediador. É por causa dele, do que Ele fez, que nós temos acesso ao Deus Pai. Eu já ouvi dizer, a minha relação com Deus é do meu jeito. Eu não preciso de Bíblia e a igreja, isso aí eu não preciso. Eu tenho meu relacionamento com Deus. Eu tenho a minha espiritualidade. A minha espiritualidade é diferente. Isso tudo é bobagem, as pessoas não conhecem a Deus. Existe um monte assim. Aliás, ainda que haja hoje um crescimento no ateísmo, ele é insignificante perto do crescimento da espiritualidade. Só que a espiritualidade totalmente desprovida da verdade da palavra. Não é possível conhecer a Deus se não for por meio de Jesus. E outra, o Jesus da Bíblia. E outra ainda, o Jesus de toda a Bíblia. Porque tem gente que pega algumas partes que gosta de Jesus. Não, ou é o Jesus de toda a Bíblia, ou não é nenhum, ou é inventado. E tem muitos, mas muitos hoje fazendo isso. Agora, irmãos, há um risco para nós. Por quê? Há pessoas defendendo a verdade, mudando de religião, de teologia. Aqui a gente tem vários, eu sou um. Eu já fui católico, fui pentecostal, fui isso. Há um risco. Eu não estou dizendo que a mudança, se for com a base correta, não deve ser feita. Mas há pessoas mudando sem conhecer a Cristo. Por exemplo, já aqui pessoas que andaram conosco, nós estamos falando de 12 anos, tá? Saíram e trocaram de religião. Vieram de uma religião, ficaram aqui e foram embora. E foram para onde? Para nenhum lugar. Católicos, pentecostais, neopentecostais, diziam-se reformados, defendiam ensinos e práticas corretas, mas na realidade nunca conheceram a Jesus. E só aqui que acontece? Você e eu que cremos, você conhece alguém que fez isso ou não? Nunca houve um conhecer relacional. Mas como você identifica isso? Porque não havia genuíno arrependimento. Porque não havia sede pela palavra. A pessoa passa anos, vai, senta, ela não tem, você não vê sede pela palavra. Ela não ama as coisas de Deus. E outra, não há mudança de vida. Ela continua vivendo daquele jeito. Mas então o que essa pessoa está fazendo como membro da igreja? Não tem nada concreto que você possa mostrar e chamar o arrependimento quando a gente trata. Mas às vezes aquela pessoa ela leva uma vida assim, uma vida moralmente correta. Mas ela nunca conheceu a Cristo. Ela até concorda quando você fala, mas aquilo lá não é real para ela. E aí então, eu estava vendo sobre isso, eu fui pegar, nós temos lá um cadastro de todos os batismos com fotos, batismos que nós fizemos com fotos.
Pessoas que foram batizadas e que não estão em nenhum lugar, nada, não querem saber, rejeitaram. Foram batizadas, confessavam. Mas conhecendo, nós somos uma igreja perfeita? É claro que não. Não existe igreja perfeita. Hoje, antes nós tínhamos alguns cuidados para o batismo, a gente está procurando ter outros cuidados, mas não é isso que vai isentar de que pessoas venham, digam que creem e tenham uma vida moralmente correta e tal, mas nunca creram no Evangelho. Nós não somos perfeitos. Pela graça de Deus, a gente não se vende hoje aos modismos que tem aí, vento de doutrina que não acaba mais, e não negociamos a palavra. Nós confrontamos o pecado. E nesses casos tem pessoas que vão embora. Elas se diziam, e aí vão embora. E eu não estou falando de gente que, de repente, por uma razão ou outra, ela vai congregar em um outro local, uma igreja bíblica. Não, estou falando de gente que abandona. Mas ela não era cristã? Ela não dizia? Não, ela nunca creu em Cristo. O que aconteceu com esses batizados, por exemplo? A maioria nunca conheceu o Deus único e verdadeiro. Por quê? Porque nunca conheceu a Cristo. Irmãos, essa é uma pergunta. Paulo diz para nós nos examinarmos para ver se nós estamos realmente na fé. E aí, o que é crer no que Cristo fez, no Evangelho. Você tem convicção disso? Será que você não está fazendo isso porque, a maior parte faz? Eu vim de um grupo religioso lá, eles eram legalistas, eu vou para lá, porque lá é mais tranquilo. Não é isso. Cristo é a sua vida. Houve um momento em que você reconheceu-se pecador, porque a palavra diz que você é pecador, e você vê nos seus atos, e que você não podia mudar, nenhuma expressão sua podia mudar. Mas você ouviu então que Deus mandou o seu Filho para na cruz morrer por você. Não, morreu pelo mundo inteiro, não, por você. Você tomou isso, como, vou usar a expressão do reverendo Augusto, tomou posse dessa verdade, você creu no que Cristo fez, você, coloca o seu nome, eu creio no que Cristo fez por mim. Você se arrependeu dos seus pecados e agora você quer conhecê-lo, e você procura nele para viver uma vida que glorifique. Eu e vocês precisamos nos examinar, para ver se, tomar cuidado, a gente não está indo, todo mundo faz assim, eu vou lá no grupo lá, ele faz assim. Não, é conhecer a Cristo. Segundo ponto é, pratique os meios da graça, sempre com o Senhor como alvo. Tudo que nós devemos fazer, e nós devemos clamar ao Senhor para que Ele seja o centro da nossa vida. Para que tudo que nós fazemos, realmente façamos para Ele, para a glória dEle de verdade. E se você congrega conosco, você sabe que a gente enfatiza regularmente os meios da graça. De ler a palavra todos os dias, de orar, de ter um tempo a sós com o Senhor, de congregar todo domingo. Nós já conversamos aqui com vários irmãos sobre isso. De servir. Se você é parte do corpo de Cristo, você deve servir. A igreja não é para você ser servido. Pela graça de Deus, isso vai acontecer, mas é para nós servirmos. Um genuíno regenerado cresce na graça e no conhecimento do Senhor e desenvolve essas práticas. Elas são consequências do conhecer o Senhor. E é intimamente ligado a um relacionamento com Ele. O que é ler a Bíblia se não ouvir a Deus? Nós não podemos mais ouvi-lo, como nós vimos no Antigo Testamento, como nós vimos os discípulos andando com Deus encarnado. Eu e vocês não mais ouvimos. E tem gente que diz que ouviu e não ouviu nada. Como nós ouvimos Deus? Pela palavra dEle. Então, eu vou ler a Bíblia para que o Senhor fale comigo, para que Ele trabalhe comigo, para que Ele venha formar o caráter de Cristo. É um relacionamento. Para que eu saiba quem Ele é. E que assim eu possa adorá-lo. Para que eu saiba a sua vontade para a minha vida. O que Ele quer para mim. Para que eu saiba o que o alegra e o que entristece.
Eu preciso ouvi-lo para conhecê-lo. Mas eu não vou ler a Bíblia assim, eu li a Bíblia. Tempos atrás, eu me falou, meu irmão já leu a Bíblia 6 vezes. Ele é ateu. Ele não conhece o Deus da Bíblia. Ele não conhece a Bíblia como palavra de Deus. Ele conhece um livro. Outra, a santificação é fruto desse conhecimento pessoal com Deus. É fruto de um relacionamento. Não é o obedecer pelo obedecer, mas é obedecer por causa dele. Não é obedecer para mostrar que eu sou melhor que aquele. É obedecer por causa dele. Não é obedecer para ganhar alguma coisa. É por causa dele. O alvo da santificação é fazer tudo para a glória dele, não é verdade? Se você come, bebe, faça tudo, joga bola, faça tudo para a glória dele. Agora, como é que você vai fazer isso se você não anda com ele? Não vai. Para honrá-lo, para agradá-lo, para glorificá-lo, nós precisamos, eu deixei claro aqui, os fundamentais, essenciais, imprescindíveis meios da graça. Deus estabeleceu que fosse assim. Para quê? Para que nós o conheçamos. Para que nós o conheçamos. Pessoalmente, relacionalmente e intimamente. Procure, pela graça, meditar nisso. Ore ao Senhor pedindo isso. Senhor, eu estou me relacionando com o Senhor. O Senhor é um Deus pessoal. O Senhor tem o seu livro, mas o Senhor estabeleceu o seu livro para que eu conheça. Então, Senhor, fale comigo na sua palavra. E a terceira e última consideração. Como eu conheço mais a Deus na prática? Bom, eu acabei de falar. Irmãos, nós ainda, eu coloquei aquela imagem lá, porque é algo que a gente pode, assim, imaginar. Aliás, tem uma música que diz, eu só posso imaginar o dia que eu estiver diante do Senhor. Será que eu vou cantar de alegria ou vou colocar o meu rosto em chão e humilhação diante dele? Eu só posso imaginar. Mas um dia nós vamos vê-lo. Um dia nós vamos ser que nem João. Os nossos olhos viram e nós vamos tocar o verbo da vida. Nós devemos anelar. Mas eu vou estar lá com ele fisicamente, pessoalmente. Eu vou desenvolver um relacionamento com ele. Eu vou continuar. E a ideia lá é assim, andando, Senhor. E isso? E ele vai falar, filho, é aqui. Eu vou te ajudar aqui, vou te capacitar aqui. Anda comigo, anda na minha presença. E eu vou fazer em você. Nós não vemos ainda face a face, como Paulo escreve em 1 Coríntios. Mas um dia nós habitaremos fisicamente com ele. Não é fascinante nós entendermos que antes da manifestação de Deus em carne, o Deus que nós cremos eram 3 pessoas, Espírito. Hoje é um homem na Trindade. Nós lá seremos fisicamente, corpos glorificados, graças a Deus. E nós vamos vê-lo. Eu fico pensando, como é que vai ser tanta gente, né, lá com Jesus? Porque ele é Deus. Ele é onisciente, mas ele vai estar em um corpo. Como é que vai ser? É algo que a gente vai pode imaginar, de estar com ele. Mas você entende? É pensar num relacionamento com ele. Nós não sabemos como será exatamente, mas nós temos alguns sinais. Antes da queda, Adão e Eva, à luz do que nós entendemos da viração do dia, Deus se manifestava. O texto diz que eles ouviram os passos do Senhor. Eles viviam numa realidade sem pecado.
Nós vamos estar numa realidade física, nos relacionando com o Senhor. Ou Enoque, né? Enoque já foi para... Como é que é essa cidade? A gente não sabe, né? Ou Moisés, que era amigo de Deus. Ou os 11 que andaram 3 anos com Deus, encarnado. Um dia nós vamos ter isso. Mas enquanto isso não acontece, nós temos os meios da graça aqui. E é só. É só. Uma vez eu estava conversando com um amigo que era pastor. Eu falei assim, só há um meio de conhecer Deus, a palavra. Eu falei assim, não há outros. Não, não há outros. Há muita gente falando isso hoje. Falsa espiritualidade. Não há outros. Os meios da graça estão todos centrados no principal deles, a Escritura. Mas nós precisamos desenvolver isso. Então, e aí entra as aplicações e nós encerramos. Quando você for ler a Bíblia, irmãos, eu tenho procurado caminhar assim. No meu papelzinho surrado de oração lá, primeiro ponto é comunhão com o Senhor. Então, Senhor, essa hora aqui, eu quero ter comunhão com o Senhor. Lá no quarto, de joelho no chão, com a palavra aberta. Infelizmente, muitas vezes a minha mente vai longe. E aquele momento eu perco, mas eu não vou desistir. E nós não podemos. Senhor, o meu alvo é o Senhor. É conhecer o Senhor. Então leia a Bíblia e diga, Senhor, fale comigo. Fala comigo, Senhor, pela sua palavra. E Ele vai falar, vai corrigir, vai exortar, vai consolar. É a palavra. Não é um livro, é a palavra de Deus. Quando você orar, medite sobre o Senhor. Lembra, é uma conversa. Sim, nós vamos orar, tem pontos que nós oramos regularmente. Há coisas que eu oro há 30 anos pedindo ao Senhor. Mas é uma conversa. Orar é conversar com Deus. Sim, com Deus. Com reverência, tremor, porque nós estamos falando de Deus Santo, mas é também o papai. É alguém com quem a gente se relaciona, ele nos ouve por causa de Cristo. Orar em público, isso é bom. Quando você for orar em público, não ore para as pessoas, porque a gente se preocupa, como é que eu vou orar? Aí eu quero falar a palavra que eu nunca falei porque as pessoas estão vindo. Você está falando com Deus. Se você não sabe, você precisa aprender. Mas orar continua sendo falar com Deus, seja sós, seja com outros irmãos. Ao congregar, e aqui é fundamental, irmãos. Eu falei aqui na apresentação da criança, né? Irmãos, eu pude entender um pouco mais como esse momento aqui é muito mais do que uma reunião que dura 1h30, que tem algumas coisas. Isso aqui é o corpo de Cristo reunido. Deus usa esse meio para que nós possamos conhecê-lo. Então, esse é um momento de muita alegria para nós. Sim, a carne vai sempre militar contra o espírito, mas é um momento de celebração, de reverência, de temor, de confissão de pecados, mas também de relacionamento com Deus e um dos meios que Ele estabeleceu. Por isso que essa ideia de desigrejar, isso não existe. Não existe. Alguém que creu em Cristo está na igreja, e essa igreja se manifesta fisicamente, localmente, em vários lugares do mundo. Para nós é aqui, se você é membro aqui. E ao servir, eu estou envolvido. No quê? No ministério. Você é membro da comunidade, membro do corpo de Cristo. Você está servindo aqui? Eu não sei. Coloca diante do Senhor, converse com os presbíteros. Você foi salvo para servir o Senhor. Porque às vezes, eu fiquei chateado com o irmão fulano de tal. É para quem você está fazendo? É para o Senhor? Entende, irmãos? Tudo que nós estamos tratando aqui é fruto de conhecer relacionalmente o Senhor. A vida eterna é esta, que te conheçam.
E eu e vocês somos chamados para um relacionamento com Deus. Quanto mais nós andarmos com Ele, mais a vida dele vai ser manifesta em todas as outras áreas do nosso caminhar. Toda. No nosso casamento, no nosso trabalho, com os nossos filhos, no esporte, onde Ele nos colocar. Quanto mais nós o conhecermos, mais a vida dele vai se manifestar. Eu espero que você e eu consideremos isso.